Oi, Gê, tudo bem? Esperar um pouquinho mais para que a gente possa conversar sobre a pauta de hoje, mas é muito bom você estar aqui comigo. A ideia hoje é que a gente apresente passos. Oi, Gê! Agora que apareceu sua mensagem aqui. Muito bom te ter aqui. Vamos conversar hoje sobre passos para planejar o artigo e eu acho que para esse seu momento de. Não, fica tranquila. A nossa ideia aqui hoje é conversar sobre os passos que antecedem a produção de um artigo científico. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal. Ô, professora Silvia, você que é maravilhosa. Ainda deu tempo passar aqui nessa live, não é possível, essa mulher é multi. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho da minha experiência com a produção científica, para que vocês percebam que é extremamente natural se sentir perdido sobre qual momento começar de fato a escrever. Quando nós temos a tarefa de produzir cientificamente e não entendemos o processo, o iter, o caminho que precisa ser percorrido, a gente tem uma tendência a sentir uma necessidade, uma ansiedade de preencher folhas de papel. E enquanto essas folhas elas não deixam de ser uma folha em branco do Word com um cursor pulsando, né? Aquilo só retroalimenta nossa ansiedade. Então deixa eu contar um pouquinho para vocês como foi que eu senti necessidade de entender esse percurso, né? Que eu peço venha para denominar de metodologia. Desde o momento em que você pensa, precisa ter um tema para pesquisar, até o momento em que você finaliza esse trabalho, tá? Então vamos lá. A minha experiência pessoal, ela começa antes da pós-graduação em estrito senso, né? Quando chegou o momento da formação, da graduação, o MEC tinha acabado de reformular a nossa grade curricular e nos tinha sido dada a tarefa de elaborar o tal do TCC, que poderia ser um artigo ou uma monografia. De forma inexperiente, eu escolhi o artigo, sem saber que o artigo ele tem uma condição metodológica mais firme, mais rigorosa. E fiz um artigo sem ter a menor noção do que significava aquilo. E a minha média foi, a minha nota foi uma nota mediana, né? Diante do meu histórico escolar, eu posso assegurar para vocês que foi a menor nota que eu tirei ao longo da minha graduação. Então eu passei a graduação sem entender como funcionava esse processo. Fui para a especialização com uma leve esperança de que fosse entender aquilo na disciplina de metodologia científica, que tinha sido uma catástrofe na graduação. Mais uma vez, o ensino foi absolutamente superficial. E quando eu cheguei no mestrado, eis que ao final do primeiro semestre, e quem faz mestrado e já passou por essa fase deve se identificar aqui com a minha fala, nós tínhamos finalizado 3 disciplinas e em cada uma dessas disciplinas precisávamos escrever um artigo, sem saber o que deveria conter esses artigos, ou seja, o que caracterizaria aqueles trabalhos como um trabalho científico. E foi na base da porrada que eu compreendi que antes de sentar ao computador e sair escrevendo, eu precisaria observar algumas etapas, tá? Então, quando a gente escolhe o nosso tema, esse tema, ele precisa se transformar em algo que seja um objeto de pesquisa, tá? E aí é nesse momento que você delimita o seu tema. Primeira coisa, é preciso escolher um tema, e isso aqui vai caber para as pessoas que estão elaborando um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, ou um artigo para publicar.
escolher um tema que você tenha afinidade com ele, tá? Não é simplesmente escolher um tema porque pareça ser o mais fácil ou qualquer coisa do tipo. Você precisa ter um tema que te gere uma curiosidade. Juliana, quer saber de uma coisa? Eu não tenho curiosidade de nada. Eu só quero finalizar o meu TCC e ponto. Tudo bem, acontece, né? São etapas da vida que a gente precisa cumprir. Certamente, se você precisa escrever um artigo para concluir algum curso, né, e transformar esse artigo num TCC, entregar esse artigo como um TCC, você está na etapa da graduação ou da especialização. Então, vamos lá. Mesmo que você não tenha curiosidade, é possível que você possua alguma afinidade profissional com esse tema, né? Então, para os graduandos, eu sempre digo: você não foi estagiar à toa em determinado órgão público ou em determinado escritório. Se você está no escritório, e aí eu estou contando aqui, estou acabando direcionando minha fala para o estudante de direito, mas isso aqui cabe para qualquer área do conhecimento. Se você está lá estagiando, certamente algum ponto, algum assunto chamou sua atenção. Então é hora de transformar aquele seu alvo de curiosidade em um tema delimitado que possa ser o objeto da sua pesquisa, tá? E aí, como é que eu vou descobrir isso, Juliana? Eu te sugiro que você faça leituras. E aí sim, ao invés de pensar em escrever de forma desenfreada, tá? Você leia de forma desenfreada, tá bom? Quando eu falo em ler, eu também não estou dizendo para você sair fazendo uma leitura desorganizada, sem perceber de onde você está tirando aquela leitura, aquela fonte de leitura, onde você está indo buscar essa fonte de leitura, tá? E aí aqui eu entraria num conceito que a gente chama, é um conceito que a biblioteconomia traz, que é o conceito das leituras cinzentas e as leituras brancas, tá? Todos aqueles elementos, aqueles dados e informações que constam em publicações em que você consegue identificar, ou seja, possui um número de identificação, tá? Ou foi publicado num periódico que foi avaliado por pares. Nós costumamos chamar essa leitura de uma leitura branca. A leitura cinzenta é aquela que você não consegue identificar a origem dela por ela não ter um número de identificação, por não ser um periódico em que determinado texto é avaliado por pares, até porque esse periódico ele também vai ter uma nomenclatura de identificação, tá? E aí nós chamamos essa nomenclatura de cinzenta. São materiais que vão ser buscados em anais de eventos, pode ser um fato de uma revista, em um jornal, tá? E por aí vai. Aí o que acontece? Vou delimitar o meu tema fazendo minhas leituras, porque as minhas leituras me trarão questionamentos, certo? Quando esses questionamentos surgem, o que eu sugiro, tá? Isso que não é uma informação formalizada que eu fui buscar em um manual. Não, isso aqui foi uma coisa que eu fui testando na prática e tem dado certo. Quando você se propõe a produzir um TCC, um artigo, no caso que a gente está aqui bem direcionado para o artigo, ou você produz esse artigo como um trabalho de conclusão de curso, ou você produz esse artigo como um alvo de publicação. Ah, Juliana, quero publicar porque eu preciso de publicação para ingressar no mestrado. Ótimo, essa live também é para você. Então, vou pesquisar, tá? E nós precisamos nos entender como cientistas, produtores de ciências. Estamos aqui na etapa de delimitar o nosso tema. Vamos fazer nossas leituras. Ao longo das nossas leituras vão surgir questionamentos. Nós vamos perceber questionamentos por parte dos próprios autores dos livros que nós estamos pesquisando. E isso tudo precisa ser registrado num bloquinho. Então, a partir do momento em que o indivíduo decide que ele vai elaborar uma pesquisa, pega um bloquinho, e eu vou dizer para vocês que eu não minto, eu tenho um discurso que ele é bem coerente com a minha prática, eu tenho um bloquinho, de preferência sem pauta, tá?
que me dá toda a liberdade de colocar tudo o que eu penso, todos os meus questionamentos, todas as minhas ideias nesse bloquinho. Sintam-se livres com esse bloquinho. Rascunhem, escrevam. Às vezes é uma ideia que aparece e aí você acha absolutamente sem importância. E aí passa um dia, passa dois, e você, poxa, aquela ideia que eu tive tá escrito aqui nesse artigo. Então significa que faz sentido, mas você não lembra mais exatamente o que foi que você pensou. Então a ideia se foi. Registrem tudo. Estando no momento de produção de artigo científico, né? É um momento em que você precisa estar com um rascunho embaixo do braço. Não tenho revistas no banheiro. Estão em produção de artigo científico, deixem um bloquinho no banheiro, porque as ideias vão surgir em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, eu particularmente tenho um bloquinho na minha mesa de trabalho, eu tenho um bloquinho no meu criado mudo ao lado da minha cama, tenho um bloquinho no banheiro, porque quando a ideia surgiu, eu capto naquele momento e registro. Isso é absolutamente importante. E, assim, quanto menos vocês esperarem, essas ideias vão surgir. Às vezes você tá dormindo e aí acontece aquele negócio e aí você acorda, poxa, que clique. E aí se perde, porque não vai levantar para ir buscar um papel e uma caneta, tá? E entendam que nesse momento a atividade cerebral de vocês, ela tá em constante produção. Por mais que vocês estejam no ócio produtivo, aquilo que você leu antes de ontem está aqui processando em alguma fase escondida do cérebro. E a qualquer momento pode vir um insight. Você precisa estar preparado para registrar esse insight. E aí eu digo para vocês o seguinte, falando ainda sobre delimitação temática. Estamos delimitando o nosso tema. Muitos estudantes têm uma dificuldade terrível de entender que processo é esse de transformar um tema num tema delimitado. E, de fato, não é uma explicação fácil, tá? E que acontece, assim, por meio de uma transmissão de conhecimento que eu vou fazer com vocês aqui agora. Mas eu posso tentar exemplificar para que vocês percebam a sutileza disso. Quando eu tenho um tema, eu tenho uma área do conhecimento super extensa, tá? Que me permite diversas abordagens. E aqui eu vou usar o exemplo de um livro que eu gosto muito, que chama Manual da Pesquisa, Manual de Metodologia Jurídica, a pesquisa em direito no âmbito da graduação e da pós-graduação. Depois eu posso colocar na legenda da nossa live, que lembrando, ela vai ficar registrada não só na página do Instagram, como também na nossa página do YouTube. Quem quiser nos visitar, tá? Vai ser muito bom, vai ser todo mundo muito bem-vindo. Então, assim, eu penso num tema como algo amplo. Serviços públicos, por exemplo. Se eu for escrever sobre serviços públicos, eu vou fazer uma abordagem muito extensa ou então muito superficial de um tema que eu ainda não caracterizei como um tema de pesquisa científica. Agora, se eu falo a evolução histórica do conceito de direito público, conceito de serviço público do Brasil Império à República, eu consegui já fazer uma delimitação desse tema. Eu já demonstrei que eu vou fazer uma abordagem histórica e, portanto, transdisciplinar. Vou conversar direito e história. E, além disso, eu fiz um corte temporal, tá? De qual vai ser o período que eu vou avaliar esse conceito, esse instituto do serviço público. Então, é isso. Imaginem uma nuvem cinzenta. Esse é o tema. Esse é um tópico, uma disciplina, tá? Um instituto determinado que tá ali, uma névoa. E eu preciso organizar aquilo e tirar um pouquinho de amostra daquela nuvem que vai ser o meu objeto de pesquisa. Quanto mais você conseguir especificar a sua temática, mais a sua pesquisa vai ser pontual e mais importante ela vai ser também.
tá? Então, pensem numa delimitação a partir de alguns critérios, como, por exemplo, circunstanciais, critérios temporais, critérios espaciais. Se vocês conseguirem utilizar mais de um desses critérios para delimitar o tema de vocês, perfeito, sensacional, tá? Quando eu falo de circunstância, eu poderia falar, por exemplo, perdão, da pandemia. Diversos aspectos, diversos institutos, diversos objetos de pesquisa vêm sendo revisitados a partir de uma perspectiva da pandemia. Isso vale para qualquer ciência, tá? Isso vale para a área de saúde, vale também para as ciências sociais, humanas e sociais. Por quê? Porque a pandemia, ela mudou não apenas, ela nos fez entender não apenas aspectos orgânicos nossos, ela nos levou a pensar sobre novas formas de viver em sociedade. Então, é fantástico. Outro dia eu estava vendo, o fantástico que eu digo é fazer pesquisas a partir dessa abordagem. Outro dia eu estava vendo um professor falando que seria inócuo, né, uma pesquisa que abordasse a pandemia, né, fizesse esse corte a partir da pandemia, porque seria como foi que ele utilizou? Ele falou de inutilidade daqui a alguns anos, né? Então seria uma pesquisa temporal. Acontece, meus caros, que se não formos nós, pesquisadores, que registremos esses fatos de agora, quem vai fazer esse registro? Tá? Nós estamos em um momento de transição. O novo normal, que se espera tanto, ainda não chegou. Então, como é que a posteridade vai saber tudo o que aconteceu durante o processo de pandemia, se não for a ciência que vai registrar isso, né? Não apenas a história, mas todas as áreas do conhecimento estão passando por um processo de transição. E é a partir das pesquisas que são registradas nos artigos, né, que nós podemos fazer esse registro. Então tá, Juliana, eu delimitei o meu tema, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu costumo dizer nas minhas aulas e nas minhas explanações que existem 3 elementos da pesquisa que eles conversam entre si e que eles devem surgir primeiro nesse planejamento, porque eles vão ser o eixo de tudo que vocês vão estabelecer na pesquisa de vocês. Aí eu falo pesquisa, aí a pessoa que está recebendo a minha fala pensa, uai, mas eu não estou pesquisando. Claro que você está. Mas eu não preciso fazer um projeto de pesquisa. Mas o projeto de pesquisa é exatamente o planejamento que você precisa, tá? Para garantir que o seu artigo vai ser um artigo de sucesso. Porque você não vai ficar rodando em círculos, tá? Você vai ter um ponto de partida, um ponto de chegada. E eu só consigo fazer isso a partir do planejamento. Vejam vocês, se vocês saírem de casa para um lugar que vocês não conhecem, né? E vocês só têm um endereço na mão, mas você não sabe nem para onde vai. Você não sabe se vai dobrar para a esquerda, se vai dobrar para a direita, se vai ficar no norte, no sul, no leste ou no oeste. Se vocês não utilizarem o Google Maps, ou se vocês não tiverem uma pessoa para estar orientando vocês, vocês não vão chegar nesse lugar. Se vocês saírem da casa de vocês para ir ao supermercado e não levarem uma lista, né, constando aquilo que vocês vão comprar nesse supermercado, vocês não vão saber o que é que a casa de vocês precisa. Pode ser que você chegue em casa e tenha que voltar ao supermercado. Pode ser que, se você não entender o hábito da sua casa e não souber qual é a marca que se utiliza em casa, você pode comprar uma marca mais cara ou uma marca mais barata, tá? Então não vai sair do jeito ideal. A mesma coisa é com a produção da escrita científica. Vocês precisam ter um planejamento. E o ponto de partida, como eu já falei, a delimitação temática, vai acontecer no mesmo momento em que você escolhe o seu problema de pesquisa e no mesmo momento em que você define o objetivo geral. Delimitar o tema, construir um problema de pesquisa
e definir um objetivo geral é um tripé no qual se sustenta o seu artigo, a sua pesquisa, qualquer texto científico que você se propõe a fazer, tá? Então, assim, vamos lá. Eu delimitei, ou seja, eu tornei o meu objeto de pesquisa bastante específico, a partir de circunstâncias territoriais, temporais, circunstanciais, tá? Eu preciso agora ter uma questão de pesquisa que eu vá resolver. Essa questão é o problema de pesquisa. E quando eu falo em questão, de fato, o problema de pesquisa, ele é um questionamento, é uma pergunta, tá? Objetiva, é uma pergunta compreensível, é uma pergunta verificável. Qual é o erro que se comete quando se pensa, alguns erros, né, que se cometem quando se pensa em um problema de pesquisa? Primeiro, elaborar problemas de pesquisa que envolvem juízos de valor. Por exemplo, é importante tomar vacina contra a Covid-19? É importante é uma expressão que denota um valor. Eu vou ter que colocar minha opinião em algum momento quando eu for responder a essa pergunta. Então, como é que a gente poderia transformar essa pergunta em uma pergunta objetiva, tá? Que seja de fato um problema de pesquisa. Eu posso colocar quais os efeitos positivos na administração da vacina Covid-19. Isso, sim, é um problema objetivo, porque eu vou em busca dos efeitos positivos. Pode ser que durante minha pesquisa eu nem encontre nenhum efeito positivo, e aí eu vou justificar isso lá nos resultados. Mas eu não posso colocar uma pergunta que me faça ir em busca de um juízo de valor. Outras questões essencialistas, que são aquelas questões que buscam definições para determinados institutos. A gente estava conversando lá no início sobre a questão do serviço público. Eu não poderia colocar, como diz o autor da mesma obra que eu falei para vocês, colocar a expressão o que são os serviços públicos. Porque aí eu vou acabar fazendo um compilado de definições que ao final não vai ter nenhuma utilidade científica, tá? Eu posso pegar essa pergunta e, a partir da minha delimitação temática, estabelecer uma especificidade para esse conceito de serviço público. Né? O que se definiu como serviço público no Brasil Império? Né? Como o conceito de serviço público evoluiu do Império à República? Né? Ou como o conceito de serviço público evoluiu dentro das fases da República no Brasil? Então, assim, você precisa dar um corte nessa questão essencialista. Outra coisa também é uma questão de engenhosidade, como eu acredito que seja Gil que fale sobre isso. Se você fizer uma pergunta de pesquisa em que você tenha a intenção de mostrar como as coisas funcionam, ou seja, como é a engenharia das coisas, essa pergunta ela também vai perder cientificidade, certo? Bom, e aí a gente passa para um outro elemento, tá? Que é o objetivo geral. Lembrando que só um retorno aqui no problema de pesquisa. Algumas instituições falam em problemática, né? Especialmente quando você vai fazer um projeto de pesquisa de fato. Então, assim, um aluno me perguntou uma vez se existia uma diferença entre problemática e problema de pesquisa. O problema, ele é essa pergunta objetiva, concisa, né? Verificável, tá? E a problemática costuma ser o mesmo problema de pesquisa, só que vem num formato de texto em que você contextualiza a situação e expõe uma questão que precisa ser resolvida a partir de uma pesquisa, tá? No caso dos artigos, nós precisamos utilizar mesmo o próprio problema, tá bom? Mas também não está errado você fazer essa problemática, porque você já apresenta a contextualização na introdução e já deságua na apresentação da pesquisa que você pretende avaliar. Tá? Por isso que alguns autores, vocês podem encontrar em alguns manuais,
a possibilidade de você escrever o seu problema de pesquisa não apenas da forma interrogativa, mas também da forma afirmativa, porque eles estão considerando o problema aí, no caso, como essa problemática contextualizada, tá? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o objetivo geral, certo? O objetivo geral é a ação que conduz o seu trabalho, é o ponto de chegada do seu trabalho. Quando eu penso em objetivo geral do meu trabalho, eu penso por que pesquisar, tá? Então, assim, ao contrário do problema de pesquisa, o objetivo geral, ele é formulado em uma oração afirmativa. E essa oração, ela vai começar num verbo no infinitivo. Então, se eu pegasse esse problema de pesquisa relacionado aos serviços públicos, eu poderia transformá-lo no objetivo geral da seguinte hipótese: verificar a evolução do conceito de serviço público ao longo dos períodos da República Brasileira, né? Um exemplo bem, assim, hipotético mesmo, mas percebam a diferença da construção. Como o conceito de serviço público evoluiu, 3 pontinhos, e no caso do objetivo, verificar como o conceito evoluiu. Então, assim, objetivo e problema precisam estar perfeitamente alinhados, tá? E não existe uma ordem em que esses elementos apareçam: delimitação temática, problema de pesquisa e objetivo geral. Fiquem livres para transitar nesse terreno, mas só partam para a construção do trabalho efetivamente quando um desses elementos surgir. Então, vamos supor, surgiu o objetivo. Ótimo! Agora você faz uma tentativa de transformar essa oração afirmativa, né, em um problema, em um questionamento. E aí você tem o seu problema. Aí, às vezes, existe uma dificuldade de delimitar o tema. Surge o problema, surge o objetivo, delimitar o tema. É só você pegar dentro do seu problema ou do seu objetivo, qual foi o assunto que chamou sua atenção. Quando você identifica esse assunto amplo, você identificou o tema. Quando você consegue identificar circunstâncias que você fez gravitar em torno desse assunto, você pegou os elementos que vão compor a delimitação do seu tema. Então, você constrói um tema delimitado, tá? Então, o que a gente precisa pensar? E eu vou estar retomando isso aqui sempre. Esse tripé, ele precisa... Obrigada, Sandra. Esse tripé precisa estar lá, tá? Precisa surgir no caderninho de vocês, ó. Usem e abusem do caderninho de vocês. Professor, eu sou tecnológico. Então, tenham um elemento tecnológico ao lado para poder fazer esses rascunhos, porque os insights, eles vão aparecer e você precisa estar preparado para isso, tá? Se eu fosse tratar isso tudo, esse tripé que a gente fez aqui, de uma forma técnica, de fato, o que eu falaria para vocês? Vocês vão conseguir encontrar esses elementos quando vocês identificarem uma lacuna de pesquisa no tema de vocês. E aí a gente volta para aquela lição lá inicial da necessidade de uma leitura, né, ampla para ir à caça dessa lacuna. O que é uma lacuna, né, no sentido comum? É uma coisa que está incompleta, um espaço que precisa ser preenchido. Então, dentro daquela temática, vai existir um espaço que precisa ser preenchido, e é por meio dessa lacuna que você pode delimitar o seu tema, escolher encontrar o seu problema e encontrar o seu objetivo geral. Como é que eu faço de modo mais prático para encontrar essas lacunas que precisam ser estudadas e preenchidas? Porque as pessoas têm uma ideia, e isso aqui é importante de tratar, que é preciso tratar temas atualíssimos, né? Que estão em grande voga. Eu, inclusive, fui uma pessoa que errei bastante na minha graduação, porque na minha época, quando eu estava me graduando, surgiu para o pessoal do direito, vai entender bem isso, tinha acabado de surgir a Emenda Constitucional 2004, que trouxe a reforma do Judiciário, a Emenda 45.
e com ela veio o Instituto da Súmula Vinculante. Quando eu me formei, não tinha nem livro, assim, que, né, assim, à venda, porque naquela época, e aí, assim, a gente vai se denunciando, aquela época não existia um acesso tão grande à internet, tá? E eu não sei se isso é totalmente ruim, porque hoje a gente tem informação demais à nossa disposição e a gente precisa fazer um filtro. Mas naquela época a gente tinha que ir em busca dessa informação. E o que eu achava era um artigo aqui e ali e que eu não sabia e nem sabia que tinha que ter esse critério também, se eram artigos de fatos científicos. Eu só sei que eu fui fazendo esse compilado e me utilizando de um tema que era muito novo, sobre o qual eu não tinha nenhuma leitura prévia, tá? E aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que se você tiver um tempo muito curto para fazer a sua pesquisa, que é o que acontece geralmente com pessoas que precisam entregar um artigo como um trabalho de conclusão de curso, não elejam temas, não cometam o erro que eu cometi. Eleger temas sobre os quais vocês não têm uma leitura mínima, né? Você tem que ter o mínimo de domínio técnico naquele tema para poder ser capaz de encontrar uma lacuna sobre esse tema, tá? Porque se você tem pouco tempo e você precisa começar a ler do zero, é muito possível que você faça um estudo, nem que seja uma revisão bibliográfica, um tanto que rasteiro acerca daquele tema. E principalmente para o pessoal da área jurídica, acaba escrevendo como se fosse um manual, tá? E eu tenho plena certeza de que na minha época foi isso que eu fiz. Porque eu não fazia a menor noção do que era a súmula vinculante, não tinha dado tempo ver isso na faculdade, esse instituto não existia ainda quando eu fiz Direito Constitucional, e simplesmente pelo fato de achar, eu não sei quem foi que me disse isso, mas assim, eu tinha certeza de que tinha que ser um tema inovador, talvez fosse a minha veia pesquisadora ali pulsando e eu sem saber, mas eu achava que tinha que ser um tema inovador, mas eu não conhecia a técnica da escrita científica, e muito menos conhecia aquele instituto que estava chegando ali agora para ser desbravado. Então cometi muitos erros, tá? E aproveitem para não cometer esse. Se vocês vão de fato pesquisar um tema, eles lhe causam curiosidade, mas você tem pouco tempo para apresentar o seu trabalho, eleja um tema que você tem o mínimo de proximidade com ele, o mínimo de tato com ele, você já entrou em contato com esse tema, você precisa agora de leituras mais profundas sobre esse tema do que um outro tema qualquer, tá? Então, assim, você tem uma familiaridade e agora você precisa encontrar uma lacuna dentro desse tema. Não é um tema que você simplesmente tem curiosidade, vai ter que começar uma leitura técnica do zero, entender os conceitos, entender como esse instituto surgiu, para depois fazer uma leitura mais profunda e ser capaz de identificar lacunas, tá? Se o tempo é curto, não façam isso. Tenham um mínimo, né, de familiaridade com a temática. Aí como é que vocês vão encontrar essas lacunas? Por isso que é importante a familiaridade. Você vai começar a fazer leituras que são leituras um pouco mais diferenciadas. Você vai ler artigos científicos, tá? E aí a gente parte para aquela classificação que eu trouxe lá atrás. Você vai para as leituras brancas, tá? Leituras que são de respaldo. Professora, mas eu não posso ler jornais, periódicos da internet? Pode, mas aí é para você perceber um tema que te chame a atenção. Quando você vai identificar uma lacuna de pesquisa, a sua leitura já precisa ser um pouco mais arrojada. Então, você precisa ser pontual na sua busca, tá? Então, assim, você vai fazer um artigo científico, você vai fazer leituras de artigos científicos, e não é uma leitura fácil, tá bom? Para você ler artigos científicos, você precisa começar a fazer essa leitura, tá? Porque lá vão ter elementos metodológicos que você só começa a compreender quando você começa a ter uma habitualidade com essa leitura. E aí, qual é o meu conselho para quem está começando agora? Leia a introdução e conclusão, para poder você ler o miolo do texto. Porque se você lê a introdução e a conclusão, você percebe se aquele texto vai te ajudar, tá?
Mas aí, na conclusão, vai ter um elemento importantíssimo que todo bom artigo precisa ter. É a indicação de questionamentos que surgiram por conta de determinada pesquisa que foi feita por o autor X ou Y ou Z. Quando ele começa a trazer questionamentos que foram surgindo ao longo da pesquisa dele, ele começa a apontar para você coisas que podem ser pesquisadas sobre aquele tema, mas sob uma nova roupagem. E aí preciso voltar aqui, porque eu falei tanto sobre a minha temática lá na faculdade, mas acabei não concluindo o raciocínio. E quando a gente faz ao vivo, é desse jeito mesmo, a gente vai e volta, né? E aí, assim, eu caí naquele erro naquela época de achar que o tema precisava ser um tema atualíssimo, ineditíssimo, tá? Já na graduação. Queria já chegar chegando, né? Foi um desastre, como eu já falei aqui pra vocês desde o início. Então, assim, o tema não precisa ser super, mega, ultra inédito para pesquisa nenhuma. Porque o tema pode ser o mesmo, mas a abordagem do tema vai ser uma abordagem sua particular. E é aí onde entra a questão da identificação das lacunas. Porque eu posso identificar um problema que ninguém nunca levantou, um problema de pesquisa que ninguém nunca levantou, e aí, ó, show de bola. Mas isso só é obrigatório lá no doutorado, tá? Ainda estamos falando aqui de artigos, assim, e para as pessoas que querem publicar, porque essa live também se destina a isso, é muito importante você ter um problema inédito que ninguém nunca pensou e tal. Mas eu costumo dizer também que, assim, pensar num problema que ninguém nunca pensou, numa sociedade da informação como a nossa, como tá tudo aqui depositado nessa internet, com essa quantidade de informação que está à nossa disposição, é um trabalho hercúleo, não é impossível, mas é hercúleo, tá? Só que eu não preciso que o meu problema seja inédito, que ninguém nunca tinha pensado nisso, ou gênio da lâmpada. Não. Eu posso ter um tema que tenha uma nova abordagem, e aí eu volto para a questão da pandemia, tá? Por exemplo, no Direito do Trabalho, outro dia tivemos uma live aqui maravilhosa com a professora Silvia Sampaio, que acho que já deve ter saído, que ela entrou aqui e saiu para fazer uma apresentação. Suspensão de contrato de trabalho, tá? A pandemia trouxe várias novas regras que precisavam ser revistas. Então, assim, é um tema esgotadíssimo, revisto, visto, sem mais nenhuma pretensão de estudo, como digamos assim, né? A princípio, claro que você poderia ter a sua abordagem bem especial sobre isso, mas assim, um tema que pouco chamaria a atenção, vem a pandemia e dá essa roupagem nova, tá? Então, assim, uma roupagem nova para uma temática. Existem problemas de pesquisa que podem ser verificados a partir de uma lacuna, que você identifica essa lacuna quando, a partir de um cruzamento de determinados posicionamentos de autores, você percebe que a doutrina sobre aquilo não é unânime. O posicionamento acadêmico sobre aquele instituto não é unânime. Então, eu tenho um outro problema de pesquisa que não é inédito, que não é um tema sobre uma nova abordagem, mas é um tema que não há unanimidade acadêmica sobre ele. Então, ele pode ser o meu problema de pesquisa, porque eu acabei de identificar uma lacuna, por falta de unanimidade, né, na academia, tá? Então, assim, vamos superar essa ideia de que eu preciso ter um passamento, como diria na minha terra, assim, vai simplesmente surgir aqui um tema de pesquisa inédito que vai ser meu, vou chamar de meu e pronto. Não é necessário isso, tá? Não se cobrem tanto, porque são essas cobranças que fazem aquele cursor da página em branco no Word ficar piscando para você, como se fosse o ponteiro do relógio e você com o prazo da revista, do periódico ou com o prazo da sua instituição de ensino rodando, girando, né? E passando sem que você consiga produzir. Bom, então, meus amores, nós estabelecemos aqui o eixo sobre o qual, a partir do qual a nossa pesquisa vai gravitar, tá? Eles precisam estar plenamente alinhados entre si. Delimitação temática, problema de pesquisa e objetivo geral. E antes que vocês pensem que esse planejamento ele vai ser
absolutamente descartado em algum momento quando vocês começarem a escrever, eu já adianto. Tudo que nós vamos falar aqui agora vai constar em algum momento no trabalho, especialmente resumo, introdução e conclusão, tá? O objetivo geral, por exemplo, ele vai estar apontado lá para vocês, tanto na introdução, necessariamente uma boa introdução apresenta o objetivo geral do trabalho, quanto ele vem retomado na conclusão. Você começa a conclusão do seu trabalho chamando o seu objetivo geral, justificando que você conseguiu alcançar o seu objetivo geral, ou se não conseguiu, o porquê que não conseguiu, tá? Que isso também é importante. Então, assim, estabeleci esses passos, tá? Estabeleci esse eixo, tá tudo anotadinho no meu caderno, ou então no arquivo do Word que eu chamei de rascunho, certo? Tá lá guardado. Agora eu preciso pensar o seguinte, vou em busca da minha bibliografia para fazer leituras, tá? Quando vocês forem em busca da bibliografia, prestem bastante atenção como os autores, eles estabelecem o sumário deles. Porque o sumário, meus amigos, é uma forma... O sumário, quando eu digo assim, porque professora, o artigo não tem sumário. Não, ele não tem sumário. De fato, a ABNT diz que o sumário não é um elemento do artigo. Ela não estabelece o sumário como artigo. Mas o sumário da forma que a gente conhece lá, com o título sumário, o nome dos capítulos, dos tópicos, subtópicos. Isso não existe no artigo. Porém, tá? Porém, você precisa estabelecer uma estrutura para o seu artigo. E aí eu chamo de sumário. Se vocês prestarem atenção como os trabalhos eles vêm dispostos em capítulos e tópicos, aquilo ali não surgiu à toa, tá? Quem fez aquela escrita, quem fez aquela disposição daquele sumário, não fez à toa. Aquela disposição, ela está diretamente correlacionada a outro aspecto que vocês precisam ter em mente antes de começar a escrever desesperadamente, né? O que vocês querem que seja a versão final do trabalho de vocês. A disposição do trabalho, dos capítulos, das partes, dos segmentos de um artigo, ela corresponde aos objetivos específicos desse artigo. E o que são esses objetivos específicos? São ações que eu pretendo desenvolver para alcançar o meu objetivo geral. Ou seja, para chegar no meu ponto de chegada do trabalho, onde eu mirei, tá? Então, nós falamos lá atrás que o objetivo geral, ele é uma afirmação que começa no infinitivo, com verbo no infinitivo. Ou seja, é uma ação. Todo objetivo vai ser uma ação. Só que no caso dos objetivos específicos, é você narrando quais são as ações que você vai desenvolver direcionadas para esse objetivo geral, tá? Eu sugiro que quando vocês forem construir os objetivos gerais de vocês, vocês considerem duas informações, duas coisas. Primeiro, construam os objetivos gerais, tendo em vista quantas partes o trabalho de vocês vai possuir. E aí aqui eu entro no assunto sempre polêmico que os alunos ficam sem saber, uns botam de mais, outros botam de menos, que é a quantidade de partes do trabalho, tá? Pensem que um artigo, ele embora a ABNT, tô sempre utilizando o sistema de normas da ABNT, porque é aquele com o qual eu tenho mais familiaridade, e o que eu vejo de mais frequente exigência, né? Então, assim, a ABNT, ela não traz um número mínimo ou máximo de páginas do artigo. Isso não está oficializado nem formalizado, mas a praxe acadêmica, me fez perceber. De qualquer modo, é muito pouco, um espaço muito curto, tá? Para você desenvolver grandes ideias, muitos capítulos. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que vocês pensem na estrutura de um artigo, e aí eu já tô falando, me referindo aqui a um artigo de revisão, mas assim, pensem em poucos capítulos
que vocês possam desenvolver o assunto que vocês elegeram e delimitaram. Poucos capítulos. 3 capítulos seria o ideal, tá? E aí, se são 3 capítulos, eu vou ter 3 objetivos específicos. Pelo menos 3. Eu não posso ter 5 segmentos no meu trabalho e ter 2 objetivos específicos, tá? Não cabe. Então, a construção, outra coisa que vocês precisam pensar sobre o objetivo específico é descrever a ação. A ação precisa ser descrita e deve ter uma finalidade. Então, vamos voltar naquele conceito lá sobre o trabalho acerca de serviços públicos. Conceito de serviços públicos. Então, vamos lá. Conceituar o Instituto Serviços Públicos a fim de... 3 pontinhos. Justifiquei qual vai ser a minha ação. Isso não é obrigatório no objetivo geral, mas eu tenho visto com frequência algumas bancas solicitando isso, algumas bancas e algumas avaliações de revistas periódicos científicos solicitando essa justificativa para a ação. Então, sempre pensem nisso. E isso é bom para vocês, para o planejamento de vocês, para que vocês entendam o que cada segmento do trabalho vai ser feito. Ok, estabeleci esses elementos. Agora seria a hora, de fato, de eu ir lá para minha página do Word e sair escrevendo desembestadamente, como eu coloquei lá na legenda. Será assim mesmo? Pode ser que sim. Mas eu tenho algumas dicas para vocês, porque vocês percebem que os elementos textuais de um artigo, eles se dividem em introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai surgir a dúvida, ou então alguns vão eleger por onde começar, de forma apressada e equivocada, tá? As pessoas acham, alguns alunos acham, e eu vejo que alguns professores continuam insistindo nisso, que você deve começar pelo começo, ou seja, pela introdução. E aí eu tenho que vir e discordar, tá? E eu tenho elementos para isso. Tudo isso que a gente comentou aqui até agora, né? Todo esse planejamento que envolve a delimitação do tema, a escolha de um problema, a eleição de um objetivo geral, né? A formulação de objetivos específicos, ela vai e a partir desses objetivos, isso é importante que fique claro, a partir desses objetivos, estabelecer o desenvolvimento do trabalho, quantas partes esse trabalho ficou dividido, em quantas partes ficou dividido o trabalho. E é possível até você já definir o nome desses capítulos a partir desses objetivos específicos. Tá lá, tá o esqueleto do trabalho. O cursor pulsando, mas eu já tenho a introdução, o título da introdução, os capítulos do desenvolvimento e a conclusão ou considerações finais, a depender da instituição ou da revista que vai receber o seu trabalho. E aí, o que você vai fazer agora? Vai começar pela introdução? Retomando o meu questionamento. Você tem elementos que compõem essa introdução. Você tem problema de pesquisa, você tem objetivo geral, objetivos específicos, né? Tá. Para completar essa sua justificativa, você precisaria ter uma justificativa e a metodologia, os métodos e as técnicas, ou seja, os instrumentos que você vai utilizar ao longo do seu percurso. Aí você tem a sua introdução. Acontece que, ao longo do processo de escrita, de leitura, de pesquisa, de análise de dados, de coleta desses dados, pode ser que você precise ajustar esses elementos. O problema, os objetivos, todos eles, tá? A própria delimitação temática, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Você vai modificar esses elementos. Então, o que adianta eu ir lá fazer a minha introdução antes de fazer o meu desenvolvimento e durante a minha escrita perceber que eu vou ter que fazer ajuste, né? Aí eu volto lá na introdução e reformulo a introdução. E vou ficar reformulando essa introdução todas as vezes em que alguma coisa não se ajustar. Ou não vou fazer esse ajuste na introdução e vou correr o risco de escrever um texto que não condiz com o que eu prometi na minha introdução. Entendeu o problema disso? Então é muito melhor você fazer o seu rascunho bonitinho do seu planejamento,
deixar lá todos os elementos que precisam constar nesse planejamento, tá? E ir fazendo os ajustes necessários, que é normal e natural, tá? Para todo pesquisador que está elaborando um artigo científico, certo? E aí, ao final, quando você termina de escrever o seu desenvolvimento, você faz a sua introdução de uma forma segura e clara, porque você consegue ter um olhar de cima do seu trabalho, mapear aquele trabalho e explicar esse trabalho na introdução, anunciar o seu trabalho. Amem a introdução de vocês, que ela é o momento em que vocês estão apresentando para o leitor tudo aquilo que você fez, todo o trabalho que você teve, tá? E aí vem a conclusão. Tem gente, eu, por exemplo, eu prefiro fazer o desenvolvimento, a conclusão e voltar para a introdução. Eu preciso realmente ter tudo, né, mapeado para fazer uma avaliação sistêmica e apresentar para o leitor com segurança na introdução. Mas o mínimo que você precisa fazer antes de elaborar a introdução é o desenvolvimento do seu trabalho, tá? E aí são os segmentos. Aí o cursor tá lá pulsando e a gente está aqui conversando. Então, por onde é que eu começo realmente, professora? Por onde é que eu boto a mão na massa? Vá lá no desenvolvimento, pegue aquele tópico que você acha que você domina com maior facilidade, já que você precisa dessa sensação de produtividade, e comece por esse capítulo. Antes disso, claro, você vai precisar fazer uma boa avaliação. Após identificar a sua lacuna de pesquisa, você vai ter que fazer uma boa leitura, né, de bibliografia do referencial teórico que você elegeu para o seu trabalho, tá? Então, pessoal, eu acho que, assim, hoje a nossa proposta, ela foi cumprida, porque a minha ideia é que vocês percebessem por que afinal de contas, eu não devo de cara começar a minha escrita, porque antes de você começar a escrita, você precisa saber o que você vai escrever, o que você precisa escrever, tá? Para evitar retrabalho, para evitar perda de tempo, para garantir sucesso, para garantir cientificidade ao seu trabalho. Esses elementos que eu trouxe aqui na nossa live, eles são essenciais. E outra coisa, e aí esse é um detalhe, tá? Essa é a cereja no bolo, que vocês precisam pensar, né? Quando vocês começarem esse processo de escrita de vocês, professora, eu já fiz isso aí tudo, eu tenho um projeto de pesquisa, eu não consigo fazer de fato o tal do artigo. Se você tem todos esses elementos e não consegue colocar a mão na massa, o que está faltando de fato? Está faltando segurança. E se você não está seguro, uma das coisas que pode estar te atrapalhando é a percepção de que o que você vai escrever aqui nessa página de Word em branco é algo pronto e acabado. Eu estou lendo um livro muito interessante sobre truques da escrita científica. E ele fala exatamente o seguinte, que nós cometemos esse erro de achar que já estamos trabalhando na versão final do nosso trabalho, tá? Então, não. Nós vamos começar uma aventura quando nós colocamos essa página em Word para ser preenchida. E esse texto ele vai precisar ser revisado, reescrito, atualizado. E quando a gente tem essa certeza de que não temos a obrigação de começar um texto que vai ser perfeito, e eu tô colocando a mão aqui do lado porque o meu computador tá aqui, e o tal do cursor tá pulsando, quando a gente tem essa certeza, isso tira um peso das nossas costas e a nossa escrita flui. Eu digo isso por experiência própria. Então eu espero, acho que o Instagram já tá, eu coloquei aqui o time, porque a gente sabe que nossas lives não devem passar de 1 hora sob pena de perdermos nosso conteúdo. Eu agradeço a todos que conseguiram ficar do início até o fim, as pessoas que passaram por aqui só para assinar e dar um tchauzinho, aqueles que entraram do meio pro fim. Eu quero dizer que a live vai ficar salva na nossa página, retomar essa informação, e vai estar também depositada na nossa página no YouTube. Eu agradeço imensamente, espero que tenha sido útil para vocês, e para quem tem isso, vai sim, vai ficar salva, principalmente para você, viu? Principalmente para você que pediu a live, vai ficar na página,
Imagina, é um prazer. Esse tema é sempre muito bom. Vai ficar na pesquisa orientada, tanto no Instagram quanto na página do YouTube. Para quem ainda não conhece, vai lá, vai lá no YouTube e se inscreve na nossa página que já tem conteúdo muito legal, tá bom? Uma boa noite para todo mundo, tá? Uma ótima noite de quinta-feira e eu espero que tenha sido contribuição. Gratidão à presença de todo mundo. Vem, Sandra, vem, só tá faltando você. Eu tô aqui te aguardando, tá? Já com o seu lugar aqui na minha agenda, tá? Só esperando você, tá bom? Tchau, gente, uma boa noite. E eu espero vocês numa próxima oportunidade. A gente tá criando o hábito de toda semana abrir uma caixinha de perguntas, né? Exatamente, nossos seguidores, para que nossos seguidores tenham a oportunidade de dizer o que é útil para eles. E isso aqui foi a indicação de uma seguidora muito especial, essa live, e a gente colocou aqui praticamente do jeito que ela sugeriu, e eu espero que tenha sido contribuição, mais uma vez. Não deixem, então, de preencher nossa caixinha de perguntas, porque a dúvida de vocês pode ser uma live ou mesmo virar um post, tá? A ideia é que a gente consiga atender às necessidades de vocês, porque senão não faz sentido a página existir, tá bem? Então, uma boa noite para todo mundo e eu que sou grata, sempre. A gente se encontra numa próxima oportunidade.